silêncio que nasce da ausência de sexo não é vazio. É um grito subterrâneo, uma vibração antiga, quase esquecida, que começa a pulsar nas profundezas da alma quando o corpo deixa de servir como sua válvula de escape. Há quem pense que o desejo reprimido morre, mas nada morre, tudo se transforma. Jung compreendeu isso como poucos. A energia que não se expressa se converte, busca novas formas, exige novos caminhos. E quando ela deixa de ser carnal, torna-se algo ainda mais perigoso, espiritual. É nesse ponto que o ser humano começa a ser esculpido por dentro. A carne cessa, mas o fogo permanece, e ele começa a queimar outros lugares. O impulso que antes se dirigia a outro corpo agora volta-se contra si mesmo, escavando memórias, desnudando sombras, revelando zonas da psique que o prazer costumava adormecer. De repente, a pessoa sente um tipo de febre sem nome, uma inquietação que não se cura com toque, mas com consciência. É o início de um processo que muitos confundem com perda, quando na verdade é metamorfose. Há um preço pela pureza, e o preço é o confronto com o próprio abismo, porque quando o corpo se cala, a alma grita. Ela exige ser ouvida, quer transbordar de outro modo, através dos sonhos, da arte, da fé ou da loucura. O desejo, agora sem corpo, começa a se infiltrar na imaginação, nas palavras, nos gestos, nas ausências. Cada impulso negado é uma semente lançada ao inconsciente, e ali germina, cresce e se distorce até encontrar um novo modo de existir. Alguns chamam isso de abstinência, outros de penitência, mas o nome não importa. O que realmente acontece é uma transmutação da energia vital, uma alquimia silenciosa e brutal. O instinto deixa de ser apenas biológico e se torna simbólico. O prazer se transforma em poder criativo, ou em destruição, dependendo da consciência que o guia. É o mesmo fogo, apenas com outro rosto. Jung dizia que negar o desejo não é apagá-lo, é convocar o inconsciente, é convidar para dentro de si todas as forças reprimidas da natureza. E quem não estiver preparado para ouvi-las será devorado por elas, porque o que é reprimido não desaparece, ele espera. Espera o momento certo para emergir, às vezes em forma de arte sublime, às vezes em forma de delírio. E é nesse espaço tenso, entre o impulso e o silêncio, que o espírito começa sua verdadeira jornada. Uma jornada sem garantias, onde cada passo pode ser uma revelação ou uma queda. A energia que antes buscava o outro, agora precisa encontrar um sentido. E se não encontrar, ela se volta como tempestade. Porque o desejo não é o inimigo. O inimigo é a ignorância sobre o que ele realmente é. Afinal, o que acontece quando se fecha a porta da carne? Para onde vai a força que move o sangue, o olhar, o sonho? A resposta está no próprio vazio, onde o prazer se transforma em fogo sagrado e o corpo em templo de uma batalha invisível. É aí que tudo começa. Há quem descubra esse fogo em silêncio no meio de uma madrugada qualquer, quando o corpo desperta com uma inquietação que não é desejo, mas uma força sem nome. É ali que começa a transformação, não nas teorias, mas na experiência viva, crua, que se infiltra no cotidiano. Um homem que jura ter renunciado ao prazer começa a sonhar com rostos que nunca viu. Uma mulher que escolheu o celibato sente a energia pulsar nas mãos quando pinta, como se o quadro respirasse. Um jovem que tenta se controlar percebe que a mente se enche de imagens e vozes que parecem sussurrar de algum lugar antigo dentro dele. Nada disso é coincidência. É o corpo tentando ensinar o espírito a ouvir. Os antigos sabiam o que estavam fazendo. Os monges que jejuavam do toque não buscavam pureza pela ausência, mas presença pela transmutação. Eles transformavam o impulso em prece, o desejo em arte, o prazer em visão. Não apagavam o fogo, davam-lhe uma direção. E isso exige mais coragem do que se imagina, porque quem não entende o que acontece dentro de si se torna refém da própria energia. Sem propósito, o desejo vira uma corrente elétrica sem fio, queimando tudo o que encontra. É por isso que alguns, em períodos de abstinência, criam suas obras mais intensas. Pense nos poetas que sangraram palavras em vez de suor,
nos cientistas que mergulharam tão fundo em suas ideias que esqueceram do mundo, nos músicos que transformaram saudade e carência em sons que parecem vir de outro plano. Nenhum deles matou o desejo. Eles o transmutaram. Tornaram-no algo que ultrapassa o corpo e toca o eterno. Essa é a diferença entre repressão e criação. Uma sufoca, a outra eleva. Mas há um perigo que poucos percebem. Quando a energia é negada sem consciência, ela se torna sombra. Ela se acumula nos cantos escuros da mente, esperando o momento de emergir. E quando vem, vem com força. É o executivo que de repente sente raiva sem motivo. A mãe exemplar que acorda de um sonho proibido e se culpa por isso. O religioso que, ao rezar, se vê tomado por imagens que contradizem sua fé. Nenhum deles é mau. Estão apenas diante do reflexo do que negaram por tempo demais. Jung dizia que o inconsciente não aceita ordens. Ele exige integração. Tudo o que você chama de pecado, fraqueza ou vergonha é na verdade uma parte sua pedindo para ser compreendida. O problema é que, em vez de olhar, a maioria foge. Disfarça o vazio com trabalho, barulho, promessas, distrações. Mas a energia não desaparece. Ela lateja, paciente, esperando ser ouvida. E quanto mais se tenta calá-la, mais alto ela grita. Talvez seja por isso que a verdadeira transformação não acontece no mosteiro nem na cama, mas no meio da vida comum. Quando você percebe que o fogo que sente não é algo a ser extinto, e sim orientado, que o impulso não é o inimigo, mas um guia, e que a ausência de sexo não é castigo, é convite. Um convite para descobrir o que fazer com a força que move todas as coisas, inclusive você. É que o sonho não é apenas um espelho, é uma passagem. Quando o corpo adormece, a alma continua trabalhando. A energia sexual reprimida se transforma em roteiro e cenário, criando mundos simbólicos onde o inconsciente tenta se curar. Um homem sonha com uma mulher que nunca existiu, mas acorda com lágrimas verdadeiras. Uma mulher sonha com um incêndio que consome sua casa, e dias depois sente o impulso de mudar toda a sua vida. O sonho é a forma que o instinto encontra para falar quando a razão o censura. É a voz do corpo sem corpo, o desejo disfarçado de revelação. Mas o que acontece quando se começa a ouvir essa linguagem? Quando, em vez de afastar as imagens, você as encara e pergunta o que querem dizer? É aí que o verdadeiro trabalho começa. O fio da navalha onde poucos se equilibram. O inconsciente não se revela em vão. Ele cobra a atenção e, se ignorado, transforma-se em caos. O sonho recorrente, o pensamento que retorna, a emoção sem causa aparente, tudo isso é a energia pedindo forma, clamando para ser reconhecida. Não há nada mais perigoso do que negar o que insiste em existir. E se essa energia, em vez de ser vista como pecado, fosse compreendida como matéria-prima da consciência? Se o fogo que queima no escuro fosse, na verdade, o mesmo que ilumina a alma, a repressão cria monstros, mas a aceitação cria poder. Jung chamava isso de integração, o ato de unir o que foi separado, de devolver à luz aquilo que o medo expulsou, porque o desejo, em essência, é impulso de vida. Negá-lo é negar o próprio movimento da existência. A castidade sem consciência é só morte lenta. A abstinência com presença é alquimia viva. O corpo sabe, mesmo quando calado, ele fala por sintomas, por tensões, por uma estranha saudade que não é de alguém, mas de si mesmo. O artista que entra em transe ao criar, o monge que se perde em meditação profunda, o cientista que atravessa madrugadas perseguindo uma ideia, todos tocam o mesmo ponto, o instante em que o impulso deixa de ser carne e se torna visão. Mas há uma fronteira delicada entre o êxtase e o colapso, entre canalizar o fogo e ser consumido por ele. Você saberia distinguir os dois? Porque há um momento em que o sonho atravessa a vigília, quando as imagens noturnas começam a se infiltrar no dia e o real se torna permeável. É quando o inconsciente não quer mais esperar. É quando o desejo contido já não aceita viver apenas nas sombras. Nesse ponto, a pessoa sente algo diferente, uma vibração constante, uma presença que a acompanha, como se uma força silenciosa a observasse de dentro. Não é loucura, é o chamado.
O mesmo chamado que fez os místicos verem luz onde outros viam vazio. E se o que você chama de abstinência for, na verdade, uma iniciação? E se a falta de toque não for punição, mas uma passagem? Talvez o silêncio do corpo seja apenas o prelúdio de um novo tipo de comunhão, não com outro ser, mas com o próprio centro do universo dentro de você. Jung dizia que todo ser humano carrega um Deus interior adormecido. Talvez o desejo, quando não encontra corpo, vá procurá-lo ali. Talvez o verdadeiro clímax da alma não seja o prazer, mas o despertar. Alguns relatos de pacientes de Jung pareciam extraídos de mitos antigos. Um homem sonhava repetidamente com uma mulher vestida de vermelho que o esperava à beira de um lago. Ela o chamava pelo nome, mas ao se aproximar, ele via que o rosto dela era o dele próprio, invertido, sereno, impossível. Jung anotou: o inconsciente mostra o desejo de união entre opostos, não de posse, mas de integração. Esse homem, depois de anos de abstinência e repressão, começou a pintar. Suas telas, antes frias e geométricas, tornaram-se vivas, quase pulsantes, como se a cor tivesse finalmente encontrado o corpo. A energia sexual que ele acreditava ter perdido apenas havia mudado de voz. Outro caso falava de uma jovem que, após um longo período de castidade imposta por convicções religiosas, passou a ter sonhos em que fazia amor com figuras luminosas, sem rosto, envoltas em névoa dourada. A princípio, pensou estar enlouquecendo. Jung explicou-lhe que o inconsciente estava tentando restabelecer contato com o sagrado através da linguagem simbólica do Eros. Não a sexualidade vulgar, mas o impulso de união com o todo. Quando ela passou a escrever sobre esses sonhos, os episódios de ansiedade cessaram. Descobriu que, ao narrar, transformava, e a palavra era um novo corpo para o desejo. Você já se perguntou se seus sonhos são apenas imagens ou se são instruções codificadas? E se cada cena absurda fosse, na verdade, um mapa emocional pedindo leitura? Há algo de inquietante nessa ideia. O fato de que talvez o inconsciente saiba mais sobre nós do que estamos dispostos a admitir. Ignorá-lo seria como negar um espelho, e ainda assim, é o que a maioria faz. Acorda, respira fundo e tenta esquecer, mas o esquecimento não cura, só adia. Alguns estudos contemporâneos confirmam o que Jung intuía. Durante períodos prolongados de abstinência, há um aumento mensurável na atividade dos lobos frontais, as regiões ligadas à criatividade e à introspecção. O corpo, privado do ato, redireciona a energia para o pensamento simbólico. O desejo deixa de ser impulso e se torna linguagem. É como se o cérebro começasse a sonhar acordado. O que antes era físico torna-se visão, e o que era privado de toque ganha textura interna. Isso não é superstição, é neuroalquimia. Mas há também relatos sombrios. Pessoas que, incapazes de compreender o que sentiam, mergulharam em delírios místicos, em compulsões silenciosas, em crises que pareciam castigos divinos. Jung observou que, quando o inconsciente não encontra canal, ele cria ruptura. O que não emerge como consciência, volta como destino, ele escreveu. E o destino, quando não é ouvido, tende a repetir-se até ser compreendido. Quantas vezes você já viveu a mesma dor disfarçada em rostos diferentes? Quantas vezes o corpo gritou por meio do sonho o que a boca não ousou dizer? E então surge o paradoxo. A mesma energia que pode gerar loucura também pode gerar iluminação. A diferença é uma só: consciência. Um simples ato de atenção pode mudar tudo. O homem que anota o próprio sonho já começou a curar-se. A mulher que contempla o próprio desejo sem culpa já iniciou sua ascensão. A energia não precisa ser temida. Ela só precisa de direção. Imagine por um instante que todos os seus impulsos, por mais caóticos que pareçam, formam um código que quer levá-lo de volta à totalidade. E cada sonho, cada sombra, cada abstinência é um fragmento de um mesmo chamado. E se no fundo, o propósito da ausência de sexo não fosse repressão, mas lapidação? E se o que você sente agora, essa mistura de fogo e silêncio, for apenas o prelúdio de um novo tipo de despertar? Tudo chega a um ponto em que o fogo precisa escolher: ou queima o que está ao redor,
ou forja o que está dentro. É nesse limite que muitos desistem. A tensão cresce como um animal preso sob a pele, um chamado quase insuportável que pede vazão. O corpo quer retorno, quer movimento, quer alívio. Mas o espírito, silencioso, pede outra coisa: permanência. E é nesse impasse que a alma humana revela sua natureza mais selvagem e, ao mesmo tempo, mais divina. Porque é fácil ceder ao prazer. Difícil é permanecer inteiro diante da falta e, ainda assim, criar algo a partir dela. Há quem nesse ponto sinta a sanidade se partir em linhas finas. O desejo se multiplica em pensamentos que não se calam, em impulsos que surgem do nada, em sonhos que invadem o dia. Alguns entram em pânico. Acham que estão perdendo o controle, quando na verdade estão sendo testados. O fogo quer saber se você será recipiente ou cinza. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas enfrentando a própria escuridão. O calor do desejo é o início desse enfrentamento. É ali que o inconsciente mede sua força contra a consciência e pergunta: quem conduz agora? Mas nem todos se perdem. Alguns aprendem a respirar dentro da tempestade. São aqueles que, em vez de fugir do impulso, o olham de frente e perguntam: o que você quer de mim? É um diálogo perigoso, porque a resposta pode ser tudo: amor, criação, destruição. O fogo é honesto. Ele mostra o que existe. Cabe a quem o carrega decidir o que fazer com a verdade que ele traz. E esse é o ponto de virada, quando a energia deixa de ser prisão e se torna escolha. Quando o mesmo impulso que antes te queimava começa a acender o caminho à frente. Mas e se por um instante você se rendesse à ideia de que o desejo não precisa ser vencido, apenas compreendido? E se o que você sente não fosse obstáculo, mas direção? Essa inversão muda tudo. O que parecia pecado vira poder. O que parecia caos vira propósito. As mesmas mãos que tremiam de carência passam a criar, a moldar, a transformar. Não há mais luta entre corpo e alma. Há cooperação. É o instante em que o fogo deixa de consumir e começa a iluminar. Atenção, antes insuportável, torna-se impulso vital. A solidão vira escuta. A ausência vira foco. É o nascimento de algo novo, o mesmo que os místicos chamavam de segunda criação. Não a do mundo, mas a do ser. Quando a energia deixa de buscar o outro e se volta completamente para o interior, ela encontra o núcleo que sempre esteve ali, escondido sob todas as distrações, a centelha original. E nesse momento, o ser humano compreende que o fogo nunca foi o inimigo. Ele era o mestre, paciente e implacável, esperando que você estivesse pronto para suportar a sua luz. É aqui que tudo se revela. A solidão que antes parecia castigo se transforma em espelho. Nela, você começa a enxergar o que realmente é, sem o reflexo dos outros, sem o ruído das expectativas. No silêncio, o fogo que antes buscava um corpo encontra um sentido. A energia que o consumia começa a trabalhar a seu favor. Ela já não pede fuga, pede direção. O que antes era ausência se torna presença. Uma presença tão intensa que preenche o espaço e dissolve o medo. É nesse ponto que o caminho deixa de ser sobre negar o mundo e passa a ser sobre criar um novo. Porque o poder da energia sexual, quando compreendido, é o poder da criação. Ela não precisa ser suprimida, precisa ser guiada. Quando você escolhe transformar em vez de reprimir, o corpo e a alma deixam de ser inimigos. A força vital que o impulsionava para fora se volta para dentro, iluminando as partes esquecidas, curando feridas antigas, despertando talentos que dormiam. Tudo o que você chama de inspiração, de coragem, de insight, vem desse mesmo lugar. É a libido convertida em consciência, o instinto se tornando luz. E há um segredo que poucos admitem: o fogo não desaparece, ele amadurece. Quando você o domina, ele se transforma em clareza. Quando você o entende, ele se torna propósito. E de repente você percebe que o que buscava no outro sempre esteve dentro de você. O prazer muda de forma. Já não é apenas físico, é existencial. É estar em paz com o próprio centro. É saber que a força que move o universo também se move em você.
A abstinência consciente não é a ausência de vida, é a mais alta afirmação dela. Então, se há um vazio, não o tema, use-o. Se há desejo, não o negue, converta-o. Se há solidão, abrace-a até que ela fale. O fogo que hoje queima pode ser o mesmo que amanhã ilumina o caminho de alguém. Escreva, crie, ore, construa. Mas não deixe essa energia morrer sem sentido. Cada impulso é matéria-prima de algo maior, esperando sua decisão. Agora respire fundo. Observe o que sente. Pergunte a si mesmo: o que posso criar com isso? Essa é a chave. Transformar em vez de fugir. Direcionar em vez de apagar. E se essa mensagem tocou algo em você, curta este vídeo, comente, mesmo que anonimamente, e inscreva-se no canal. Não por mim, mas por você, por esse movimento silencioso que começa dentro e se expande para o mundo. Porque o despertar que você vive agora pode ser o fogo que inspira o próximo a despertar também.